A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Eu, missionária Maria Regina, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero compartilhar com os irmãos alguns versículos que estão no primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. Glória a Deus. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quero meditar com vocês acerca desses versículos, fazendo uso também do devocional diário Mananciais no Deserto, um livro que eu recomendo a todos vocês. Vocês percebem que Elias estava aguardando para que o Senhor falasse com ele. E ele precisou identificar a voz de Deus. Perguntaram certa vez a uma pessoa que progredia rapidamente em seu conhecimento do Senhor qual o segredo do crescimento espiritual. Ela respondeu concisamente: obedecer os sinais. E a razão por que tantos de nós não temos mais conhecimento e compreensão do Senhor é que não damos atenção aos seus delicados sinais. Preste atenção. O Senhor conversa conosco através de delicados sinais. Seus delicados toques de frear e refrear. Sua voz é mansa e delicada. Uma voz assim é antes sentida do que ouvida. Às vezes nós estamos esperando para ouvir a voz de Deus. No entanto, faz-se necessário que nós possamos sentir a voz de Deus. É uma pressão suave e constante sobre o coração e a mente. Uma voz mansa, quieta e quase timidamente expressa no coração, mas que, se ficarmos atentos, silenciosamente, vai se tornando cada vez mais clara aos ouvidos do entendimento. Sua voz é dirigida ao ouvido que ama, e o amor está sempre atento ao mais leve sussurro. Não é assim que acontece com as mães? Atentas ao sussurro do seu bebê, ao respirar do seu bebê. Há um tempo também em que o amor cessa de falar, se não o atendemos ou se não cremos nele. Deus é amor, e se você quer conhecê-lo e a sua voz, dê constante atenção aos seus delicados toques. O Senhor não grita, por vezes o Senhor sussurra. Sinta o sussurro de Deus na sua vida. Em conversa, quando prestes a dizer uma palavra, dê atenção àquela voz mansa, atenda o sinal e refreie-se de falar. Quantas vezes nós estamos numa discussão e vem aquela coisa,
cale-se. E às vezes nós continuamos a falar, quando deveríamos calar. É a voz de Deus nos dando um toque acerca do que devemos fazer. Quando prestes a seguir a uma direção que lhe parece clara e correta, se vier quietamente ao seu espírito uma sugestão que traz em si quase a força de uma convicção, preste-lhe ouvidos. Mesmo que do ponto de vista humano a mudança de planos pareça uma grande loucura, porque a nossa intuição, por vezes, é a voz de Deus falando conosco. Aprenda também a esperar em Deus para saber o desenrolar da sua vontade. Nem sempre a vontade de Deus fica clara num primeiro momento. Por vezes precisamos aquietar o nosso coração e saber esperar. Deixe que Deus forme os planos a respeito de tudo o que está no seu coração e mente e deixe também que os execute. Nós muitas vezes tomamos nas nossas mãos tudo sem consultar a Deus, sem pedir a opinião dele, sem entender o que ele realmente considera conveniente naquela situação. E isso pode nos trazer consequências, por vezes drásticas. Não possua nenhuma sabedoria própria. Muitas vezes sua maneira de executar o plano parecerá contrária ao plano que ele próprio deu. Às vezes você tem uma ideia de que o plano de Deus para a sua vida é ir para determinado lugar, quando na realidade é ir para outro. Poderá parecer que ele está trabalhando contra si mesmo. Simplesmente ouça e obedeça a Deus. E confie nele, mesmo que isso possa lhe parecer uma tolice. Confie em Deus sempre e sempre. Ele fará que no fim todas as coisas cooperem para o bem. A palavra nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, se você quer conhecer a sua voz, não pare para pensar o que poderá acontecer. Obedeça, mesmo quando lhe pedir para avançar no escuro. Às vezes nós não vemos nada se descortinando à nossa frente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Por vezes precisamos caminhar no escuro mesmo, sem ver, sem enxergar, apenas crendo que o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Ele mesmo será a sua gloriosa luz. E em seu coração brotará uma afeição e uma comunhão com Deus poderosa em si mesmo, para conservá-lo junto a Ele, mesmo nas provas mais severas e sob as maiores pressões. Precisamos saber identificar a voz de Deus em meio ao turbilhão que acontece na nossa vida cotidianamente. E por vezes apenas o silêncio vai nos assegurar ouvir essa voz. Porque o Senhor não fala no barulho. O Senhor não se manifesta no meio da confusão. Uma voz mansa e suave. Uma voz que antes precisa ser sentida que ouvida. Essa é a voz do nosso Deus. E que Ele abençoe a todos vocês, a todos nós.